Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo do Olhar de Cinema Mais. Se vocês estiverem me ouvindo, comentem aí, só para ver se está tudo certo, se o som está bom, se a altura está boa. A gente está fazendo agora a nossa segunda transmissão. Tá me ouvindo, Léo? Opa, E tô aí, ouvindo tudo sim. bom? Então, estamos Tudo começando bem. aqui a transmissão com o Leonardo Leves, que é roteirista, que trabalha com cinema e TV. E estamos fazendo a segunda transmissão. Quero agradecer imensamente essa sua disponibilidade de estar aqui com a gente no Olhar de Cinema Mais, fazendo a transmissão ao vivo. A ideia das transmissões ao vivo é trazer sempre profissionais da área do cinema, pessoas que trabalham com cinema, para compartilhar suas experiências, né? Para falar sobre como foi o começo de carreira, como foi e como tá, o que está sendo desenvolvido agora, também falar de tendências do mercado, falar um pouquinho de como que ter se configurado a nossa área. Tá? Então, brigadão, Léo, por ter aceitado o convite. E o Léo, para quem não sabe, o Leonardo Leves, ele é roteirista da série Irmandade, talvez foi o último trabalho seu, né? Mais recente assim, e também do longa Sem Seu Sangue, dirigido pela Alice Furtado, que estreou no Festival de Cannes no ano passado, né? Em maio do ano passado. Então é um roteirista, é uma experiência muito legal, porque o Léo ele começou fazendo muito cinema e naturalmente migrou, ou não sei se foi naturalmente, mas migrou para a TV. Então isso eu queria. Acho que talvez essa pode ser uma primeira pergunta, assim, claro, se apresenta, você vai falar alguma coisa, uma introdução e tal, mas já também fica como uma primeira pergunta, como foi o seu começo e até chegar na TV e fazendo Netflix, né, na verdade, que aí você já passou da TV por streaming, né, que é uma outra modalidade de janela que a gente tem hoje. Bem, Continue. é um prazer estar aqui falando um pouco sobre o roteiro e tal. E, assim, eu agradeço aí a quem estiver ouvindo também. Espero ser de falar algo interessante. Então, na verdade, assim, eu sou roteirista já há algum tempo, né? Eu fiz mais do que essa série, esse longa. Já tenho uma trajetória aí há algum tempo de roteiro. Eu vim, na verdade, assim, me formei em cinema, sempre tive vontade de ser roteirista, mas eu vim do universo da crítica de cinema no Rio e também produzi, curei mostras de cinema, então, na verdade, eu me considero, antes de um roteirista, um cinéfilo. Eu sinto que eu aprendi com a cinefilia, com a crítica, eu aprendi sobre roteiro, vendo filme, discutindo filmes e É tentando legal, entender os filmes. você começou com a crítica também, né, Léo? Você fez Sim, bastante, um tempo quando você estava fez no fim da crítica. faculdade, quando eu estava no fim da faculdade, eu escrevi um pouco, não era exatamente o crítico mais produtivo do mundo, nem necessariamente melhor, mas eu escrevi um pouco na Contracampo, que era uma revista online na época de relevância, e que depois foi um pouco minguando e tal, mas na época era o que tinha, ainda não existia a cinética, que existia um pouco, existiu meio na hora que eu entrei, e enfim, aí muitas coisas aconteceram, mas eu não era roteirista nessa época, eu estava me formando, eu escrevia essas críticas e fazia mostras de cinema, na verdade é isso que eu fazia. E aí um amigo me indicou para uma outra pessoa que estava precisando de alguém que fizesse simultaneamente algo meio produção e escrevesse. E também eu fui indicado por enfim, eu comecei a ter umas pequenas indicações de escrever coisas para produtores, e eu diria que a minha vida de roteirista nesse sentido foi um pouco acidental. Sempre foi um desejo meu, mas ela não veio necessariamente de uma espécie de input meu para tentar me jogar no mercado. E ao ser acidental, eu também meio que virei roteirista de coisas muito distintas no meu início da minha carreira de roteirista. Eu
tentava, tipo, fazer vários projetos para editais, contratado, então tinha que ter uma espécie digamos, de uma versatilidade para poder fazer esses projetos para edital, ao mesmo tempo que alguém que me conhecia me chamou para ser tipo, ser uma espécie de assistente de roteiro de uma comédia popular. E aí eu simultaneamente tentava ganhar edital com o projeto e fazia comédia popular. E assim meio que começou a minha carreira de roteirista. Então eu sinto que você fez a pergunta sobre cinema e TV, ou, por exemplo, ano passado eu estava com um projeto que eu sou co-roteirista em Cannes, estava com Irmandade estreando na Netflix, que são também, na teoria, universos muito distintos de projeto mesmo, e eu sinto que uma coisa que acidentalmente aconteceu, mas que eu acho prazerosa, na verdade, é isso de ter virado um roteirista de várias coisas distintas ao mesmo tempo. Você gosta disso? Não são chaves diferentes, assim, cinema, série... Agora o streaming, que tem uma característica também um pouco diferente da TV, né? Não é a mesma coisa que a TV também. Você consegue se organizar bem nessas ideias, nesses formatos, assim? Assim, não é a coisa mais fácil do mundo. Eu sinto também que assim, durante esse processo eu também fui, e ainda vou, encontrando a minha voz, porque a vida de um roteirista contratado em alguma medida, emprestar a sua voz para as outras pessoas, ou para os outros projetos, ou você serve, na verdade, a um projeto que não foi necessariamente originalmente pensado por você. E aí você serve a uma voz e a um estilo que não foi necessariamente pensado por você. Eu, particularmente, gosto do desafio de servir a distintas vozes e distintos estilos. Eu gosto do desafio de alguma forma, colocar o que eu gosto, o que eu acredito, o que seja o meu estilo, num projeto ou, de certa forma, colaborativo ou de outra pessoa. Eu gosto da ideia de estar servindo a algo maior que não apenas a minha vontade ou o meu desejo nesse projeto, e eu gosto dessa versatilidade. Dito isso, assim, eu já... o Irmandade, particularmente, ele foi um processo muito exaustivo e muito intenso, porque ele segue um certo padrão de sala de roteiro americana, que você tem uma concentração de pessoas numa sala durante muito tempo, simultaneamente, muitos meses, e nesse sentido, ele meio que, enquanto você está numa série dessas, você não está em nenhuma outra coisa. Eu acho que assim, se existe uma diferença fundamental, me parece, de uma série para um longa, pelo menos na dinâmica de trabalho, é que uma série, pelo menos desse estilo, enquanto você está comprometido com ela, a sua cabeça ela é totalmente dela, não só a minha, tipo, de todo mundo que está participando. É um processo muito intenso. Por outro lado, é um processo que inevitavelmente é muito colaborativo. Quer dizer, o Irmandade é uma série do Pedro, criada pelo Pedro, quer dizer, um projeto que veio dele, da O2, mas que inevitavelmente você consegue colocar muita coisa, porque você está lá há muito tempo ajudando a criar aquilo. Dando exemplo, por exemplo, do Sem Seu Sangue, por exemplo, é um filme autoral, que na verdade as coisas vêm muito mais prontas, vem muito mais... existe já um projeto estético muito construído, na verdade, que eu tento entrar e somar esse projeto, mas aí... E é uma diferença grande também de dinâmica, né? Porque o Sem Seu Sangue você fez só com a Alice, você escreveu, ou teve mais alguém? Com a Alice, que é a diretora também... mas os roteiristas são vocês. E enquanto Sim. que a série são vários roteiristas, eu não lembro, 6 ou 7 nomes que eu vi. Mas é que no processo de uma sala também acontece... Isso, eu acho que seria legal você explicar essa diferença, assim.
Então, o que acontece é o seguinte, é um processo vivo. Assim, não é tão vivo quanto que eu nunca fiz que a novela, que é muito mais vivo, que está mudando o tempo todo, mas por ser um projeto muito longo e acontecem atrasos, acontecem pessoas que por algum motivo não podem ficar, e aí pessoas que por algum motivo têm que voltar. Então, é um processo que acaba que, inevitavelmente, tem ou trocas ou somas, porque acabam contratos, entram contratos, aquilo que a gente planejou fazer em 2 semanas acabou demorando um pouco mais, aí tem que chamar uma outra pessoa para colaborar, enfim, é todo um processo. O processo em si é um processo que precisa de muita gente e é muito colaborativo. E também porque, assim, ele é muito difícil. Porque numa série, dando exemplo do Irmandade, eu não sei se toda série é assim, já fiz séries que não eram exatamente assim, mas é uma série que você tem que, por exemplo, tem 8 episódios, em torno de 45, 50 minutos. Cada episódio simultaneamente conta uma história e você tem que dar conta de um todo. Então, você tem que simultaneamente conseguir saber que qualquer pequena mudança numa história de qualquer episódio, ela muda o todo, então você tem que dar conta do que significa essa mudança no todo. Por outro lado, aquele episódio tem que ficar o melhor possível, então você também tem que dar conta daquela história. Então, você tem, na verdade, uma dinâmica quase de 8 média-metragens que tem que ser muito bem construídos, muito engendrados dentro deles mesmos, mas você também tem o todo, que é uma outra dificuldade, uma outra construção. E as duas têm que ser complementares, se somarem. E aí é isso, por exemplo, se você pensa numa mudança que você quer porque precisou de tal coisa no 7º episódio, você tem que revisitar os outros 6 para saber o que isso significa. Então, é um processo que você tem que estar com a sua cabeça, sua mente, muito por dentro de um mapa enorme do que está acontecendo no todo. Enquanto um longa, ele, por um lado, você, na teoria, tem mais tempo para trabalhar o específico, quer dizer, você tem mais tempo para trabalhar cada cena, cada movimento, cada beat, ainda que numa série dessas a gente faça o melhor possível para trabalhar cada beat também, exaustão, mas você tem menos tempo, uma questão puramente temporal. No longa você tem mais tempo para trabalhar cada beat, e então na teoria ele pode ficar melhor, mas ele também é mais autocontido, então você na teoria não precisa de tanto tempo quanto você leva para você fazer uma série. Mas uma coisa que eu gosto particularmente, eu acho que isso varia de roteirista para roteirista, e eu gosto do processo colaborativo, que é algo que tem mais em série do que em longa, porque necessariamente longa começa uma história, você não necessariamente está com muitas pessoas lendo e comentando ao mesmo tempo. Eu gosto de, numa série, você tá tendo que produzir um pouco o tempo inteiro, e esse tempo inteiro está sendo lido por muitas pessoas e questionado por muitas pessoas também o tempo inteiro. Existe uma lógica de você se desprender um pouco do seu ego, porque você percebe que você está errando. Na verdade, assim, é um imenso processo de erro. É tentativa, para em algum momento você chegar e falar assim, putz, aqui encontrei. A sala de roteiro é isso. A sala de roteiro é uma troca, um jogo que você está lá errando o tempo inteiro. E nesse sentido é interessante, porque você aprende que o erro ele é fundamental. Legal. E conta assim, como que é a dinâmica, o pessoal que está assistindo e não sabe o que é uma sala de roteiro, como que é essa dinâmica, assim, quanto tempo de trabalho, quantas pessoas são, como que vocês falam nela, qual que é o trabalho fora dela, né, que tem um trabalho fora dela também, e o pessoal também, se quiser já fazendo perguntas, pode fazer, que depois a gente vai conversando com o Léo aqui, eu faço as perguntas, tá? Então podem fazer pergunta no Facebook ou aqui, ou no site mesmo, da plataforma Olhar de Cinema Mais. Como que é isso, Léo? Essa dinâmica da sala, de uma mesa de roteiro? Bem, é uma dinâmica que, na verdade, ela sempre existiu no Brasil, mas de uma forma um pouco amadora, como um todo, que agora, nos últimos anos, vieram vários consultores internacionais e livros e tal, e eu acho que a gente está, de certa forma,
ainda sistematizando profissionalmente como funciona uma sala de roteiro. Cada, digamos, showrunner ou head writer, quer dizer, para falar assim em português, cada pessoa que, digamos, comanda a série ou a sala, institui também o seu modo de trabalho, o seu jeito de trabalho. Eu acho que isso é importante frisar. As salas de roteiro têm o jeito de quem está, digamos, à frente da série. Elas são também modeláveis, no caso do Irmandade, especificamente. A gente se reunia assim, é uma sala que tinha, se eu não me engano, no início 4 roteiristas e um assistente para ficar anotando, mais o Pedro, que é o diretor-geral e criador da série, que estava bastante na sala, mas que não é um roteirista per se, apesar dele ler todos os roteiros, comentar todos os roteiros, participar de todas as decisões, dar sugestões, enfim, ele não é um roteirista no sentido propriamente dito da escrita, mas ele está a par e comandando tudo. E, na verdade, o que acontece é o seguinte: a série ela tem uma base ainda pequena, assim, sempre, quando ela começa, em geral, ela tem, assim, talvez algumas já venham muito prontas, mas, em geral, ela não vem necessariamente muito pronta. E aí você passa um tempo do início de trabalho discutindo o todo. São algumas pessoas, assim, você não apresenta de cara um roteiro necessariamente, ou o que seria um pré-roteiro, uma escaleta. Você discute curva de personagem, quem são os personagens, o que vai acontecer no que chamamos de arco geral da temporada ou da série. Quer dizer, o que vai acontecer entre aqueles personagens do início ao final daquilo que a gente está vendo. E, basicamente, em cada episódio, o que vai ser, de certa forma, a história do episódio, ou as histórias, os plots do episódio. No caso do Irmandade, que tem toda uma discussão sobre, digamos, sistema carcerário, sobre visão política, sobre Brasil, também isso daí tem que entrar no meio da discussão. Assim, a gente tem que se perguntar coisas, tipo, o que estamos querendo dizer com essa série? O que a gente está querendo apresentar? Isso é correto ou isso é incorreto? Como a gente vai apresentar a violência? Enfim, várias perguntas que se colocam dentro desse esquema. Depois de algum tempo, 1 mês, 2 meses, que você tem essa espécie de mapa geral da temporada, que será também eternamente repensado enquanto você pensa o específico. Aí a sala, digamos, começa a se dividir um pouco, porque as pessoas vão saindo para escrever. A gente discute as escaletas como todos os episódios, quer dizer, o que se chama de beats dos episódios, basicamente, o que acontece do início ao fim do episódio. No momento que a gente discute, por exemplo, o episódio 1, que acontece do início ao fim, provavelmente alguém sai para escrever o que chamamos de escaleta. E aí produz o material. Uma pergunta relacionada a isso. Vocês, para fazer no Irmandade, série para Netflix, não pensaram naquela questão dos breaks, né? Não tem isso mais, né? É uma mudança. Mas que tem tinha... gancho. Mas é que nem o break, assim, tem que ter dois ali. Não, os ganchos tem, mas a série tem. Mas isso é legal, né? Porque já mudou a forma do roteirista ter que trabalhar para o streaming, né? Porque não tem mais aquele intervalo comercial, né? Que tem numa série que passa na TV. Mas apesar de não ter o break propriamente dito, no caso do Irmandade, que é um thriller, que é uma série de ação e de tensão, o tempo todo a gente tinha que se perguntar se a cena não era, para usar um termo, digamos, vulgar, chata. O tempo todo, assim, a gente fazia uma escaleta e falava, pô, esse daqui ficou chato, tem 2 cenas aqui que não acontece nada. 2 cenas que a história não anda para frente. 2 cenas que a gente não está tenso, não está preocupado com o que vai acontecer com esses personagens. 2 cenas, digamos, se tem 2, 3 cenas seguidas de drama, puramente, a série meio que não se adequa ao seu gênero, no caso específico do Irmandade, e aí a gente tem que mudar essa cena, assim, ao nos depararmos com isso, a gente tem que mudar. Então não tem a lógica do break, que é o gancho para o intervalo comercial para voltar, mas tem a lógica do cinema de entretenimento popular, da narrativa de entretenimento popular,
que a gente tem que estar se perguntando o tempo inteiro se a gente está aprendendo o espectador. Legal. E você falou que tem a escaleta, aí eu te interrompi. Como que funciona? Aí alguém sabe fazer a escaleta, continua dali que... Alguém sai para fazer a escaleta, que é tipo desenvolver melhor essa história que foi pensada em beats, digamos, muito básicos. Enquanto essa pessoa está saindo, provavelmente o resto da sala está discutindo os outros episódios para conseguir chegar nos beats. Isso daí eu estou falando um modelo geral, mas isso fica acidentado ao longo do processo. Não é tão simples. Porque entra-se em crises, voltam questões. Tem episódios que a gente percebe depois que não funcionou e tem que voltar à sala. A sala começa a digamos, se desmanchar, mas ela também tem que ser retomada de vez em quando. Mas, enfim. Aí, depois dessa etapa da escaleta, quando todas estão escritas, entra essa etapa, meses depois da gente começar a trabalhar, entra essa etapa propriamente dita chamada de roteiro. Uhum. Que é o que dá, digamos, nome a meu ofício, à minha profissão. E aí, na etapa de roteiro, quando na teoria todas essas escaletas já estão aprovadas, ou parte delas já está aprovada, aí sim a pessoa volta para casa, fica um tempo em casa escrevendo esse roteiro, um longuíssimo tempo de, não sei, 1 semana e meia, algum tempo nesse sentido, que para os padrões da quantidade de entrega é um tempo longo. E aí tem que surgir com o roteiro. Aí quando o roteiro chega também, faz uma nova sala para ver o que funcionou, o que não funcionou, mas aí a sala começa a ser cada vez mais espaçada. Conforme esse processo vai entrando nas etapas de roteiro e depois nos segundos tratamentos de roteiro, ou terceiros tratamentos de roteiro, a sala vai, digamos, se desmanchando e cada um trabalha em sua casa. Então tem um longo período que é, digamos, trabalhar, no caso, na produtora, junto, colaborativamente, e tem também um período razoavelmente longo depois, que é um período de trabalho, digamos, mais sozinho, que é, como é uma série que tem um showrunner, que tem lá um roteirista-chefe e tal, que o tempo todo é permeada por ligações e telefonemas aí sim para resolver coisas que estão pendentes nesse processo. E quanto dura esse processo que você acabou de comentar, de entrar na sala e ter os roteiros? Se tudo der muito certo... Ou no Irmandade, quanto tempo demorou? É que o que se diz que tem que demorar são 6 meses. Esse é o tempo que se coloca como tempo correto a se demorar. O Irmandade, ele demorou um tantinho mais de 6 meses, assim, eu não vou lembrar agora exatamente quanto tempo demorou, mas ele foi uma série que a gente teve que, para tomar decisões, ganhar mais tempo. Em parte porque é uma série que eu acho muito complexa de se fazer, difícil mesmo, no sentido técnico do termo. Tem que ter muita virada, tem que ter muita atenção, assim, não pode parar, tudo isso. Mas também parte porque a gente também estava ainda descobrindo e entendendo a série. Eu acho que isso varia um pouco de processo para processo também, e, na verdade, eu adoraria também aprender a fazer em menos tempo do que eu faço. É um desejo meu profissional. Menos que 6 meses, você disse? Quê? Ou menos de 6 meses? Para uma série de 8 episódios? Como demorou mais... tá. Você quer chegar nos 6 meses. Isso, cara, que já é uma loucura, né? Porque é basicamente um episódio e pouco, um episódio 25,30%, sei lá, 1,3 episódio a cada mês, é muita coisa, né? Longa, muitas vezes a gente quer 6 anos, 1 ano escrevendo longa, 1 ano e meio, que é 90 páginas, né? E um episódio de série tem 50 páginas, alguma coisa assim, né? Mas indo para a questão da sala de roteiro que você falou, isso daí é importante, porque esses 6 episódios, 8 episódios, a quantidade de episódios que for nesses 6 meses, eles não necessariamente são escritos pela mesma pessoa. As pessoas se dividem e aí é um processo que, enquanto tem uma pessoa em casa escrevendo, tem outra discutindo. Então, na verdade, por isso é importante ter essa quantidade de pessoas e por isso é importante que também todas estejam
de certa forma, compartilhando da mesma visão. Eu acho que o início de sala, o primeiro momento de sala, é importante, inclusive, para fazer todo mundo compartilhar da mesma visão e tentar escrever no mesmo estilo, porque isso daí é importante. Assim, quase que não importa quem escreveu um episódio, não importa quem dirigiu o episódio, todos os episódios têm que ter, no fim das contas, o mesmo estilo que é o da série. Que não é necessariamente... Você bota características do seu estilo, você bota coisas que você acredita, mas o estilo é o da série, no fim das contas. A sua escrita, ela tem a escrita de roteiro, ela tem um estilo, porque a série ganha uma cara. Então, o estilo daquilo tem que ser o estilo da série. Então, você tem que aprender, juntos aprendemos o estilo da série. E o estilo, para quem não sabe, assim, normalmente ele é colocado, assim, escolhido pelo showrunner, né, que é o diretor, roteirista geral, assim, né, que a tradução showrunner acho que não tem em português, né, mas definição é meio que roteirista e diretor geral, assim, né, da série. É aquele que comanda o espetáculo. Né? Que vem da expressão em inglês, né, que é muito comum showrunner, e aqui não chegou com tradução, então a gente acaba usando essa expressão. Né? Sim. E vem por ele, então, essa característica mais geral dos roteiros, os conceitos, então, no assim. Caso, sim, vem, mas é discutido colaborativamente. É um projeto que, nesse caso específico, é do Pedro, mas que o Pedro também é uma pessoa colaborativa, então ele é discutido colaborativamente, ele é encontrado, digamos, colaborativamente, e também, por exemplo, no caso da Irmandade, a gente vai fazendo coisas, mandando para ele vai fazendo notas, e essas notas também vão dando um estilo, no final das contas. Isso aqui ficou parado, isso aqui poderia ter ficado melhor, por que não aquilo? Então você também vai encontrando essa digamos, essa linguagem da série, porque a linguagem não é só... Assim, ela já existe no roteiro, isso daí porque parece que isso daí, na verdade, vem só na hora que se filma. Mas, na verdade, a linguagem de uma série, que tem também uma intensidade de filmagem muito rápida, que, portanto, tem que ser razoavelmente fiel àquilo que tá escrito, ela já está, na verdade, nos roteiros da própria série. Então, existe um modo dos personagens falarem, existe, por exemplo... Parece assim, por exemplo, no caso do Irmandade, bifes grandes, em geral, eram um pouco cortados, porque eles dão uma lentidão, algo que tem que ser mais rápido. Então, você vai entendendo o estilo e uma linguagem daquilo que você escreve. Legal. Pessoal que está assistindo a gente, estamos aqui conversando nessa transmissão ao vivo do Olhar Cinema Mais com o Leonardo Leves, que é roteirista de cinema e TV e streaming agora também. Fez o filme recentemente Sem Seu Sangue, que estava em Cannes, e a série Irmandade. Participou como roteirista dos dois projetos. Léo, você comentou que você fez comédia no começo, esse estilo comédia Globo Filmes, como a gente conhece, ou outro tipo de comédia? Esse estilo mesmo mais comercial, um estilo... E como que foi isso? E você pretende voltar a fazer isso? Foi algo que você se interessou pelo formato, como desafio, né? Porque comédia é muito desafiador, né? Escrever comédia, né? Todo mundo fala, né? Todos os roteiristas falam que não é para qualquer um, assim, escrever comédia, comédia funcionar, né? E aí, como foi essa sua experiência? Eu também fiz uma série de comédia na Warner e tal. Eu tenho algumas coisas de comédia no currículo. E foi uma experiência simultaneamente boa, que eu acho o desafio da comédia interessante. Eu estava muito começando, pelo menos assim, eu fui colaborador de uma comédia chamada Qualquer Gato Vira-Lata, eu fui o roteirista de uma comédia chamada Concurso. Tá tudo no início dessa minha carreira, que eu ainda não sabia exatamente como exercer esse ofício e que tipo de roteirista eu era. E foram experiências assim, boas no sentido de tentar fazer as pessoas rirem. Por outro lado, um pouco traumáticas, porque eu ainda não tinha encontrado, digamos, a minha voz, eu ainda não sabia o que eu efetivamente gostava e não gostava de escrever, e nesse sentido eram projetos que eu
tentava colocar e tentava opinar, mas eu não sabia exatamente como me posicionar. Eu sinto que hoje eu sei me posicionar melhor do que eu sabia naquela época. E, enfim, a comédia popular brasileira, pelo menos acho que eu participei, mas como um todo, ela também tem que fazer um diálogo com o popular numa base de chavões e lidar com um certo conservadorismo da sociedade, que eu sinto que não necessariamente as opções que eu mesmo tomei nesses filmes, ou que, enfim, que eu acabei aceitando tomar, são opções que eu tomaria hoje do ponto de vista tanto estético quanto, digamos, ético-conceitual. Então, são obras que eu vejo como uma espécie de obra da juventude, que foram importantes para mim, mas que eu não gostaria de replicar tal qual elas foram. Assim, eu tenho vontade de voltar a fazer comédia, tenho vontade de voltar a fazer comédia popular. Tem uma coisa no Irmandade, quando estreou, que foi muito legal. É legal ver a reação das pessoas. É legal tá de fato, se comunicando com muita gente. É algo que eu gostei de ver e de fazer. Mas eu acho que fazer uma comédia hoje, eu teria que fazer de alguma forma do meu jeito. E eu não sei exatamente qual é, nesse sentido, hoje, o meu jeito para comédia, e tampouco sei também o quanto iria funcionar. Mas eu acho um desafio, assim, eu acho todo desafio interessante, na verdade. Eu gosto dos desafios. Eu gosto de estar fazendo algo que pareça, digamos, entre aspas, difícil nesse sentido. Escrever uma comédia que eu acredite, que eu ria e que também entre em comunicação com o público. Isso é legal pra caramba. Se você acerta se você consegue juntar essas duas coisas, poxa, é uma maravilha. Então, sim, tenho vontade. Legal. Massa. E, Léo, quem estiver vendo a gente na transmissão pode fazer suas perguntas, estão chegando já algumas perguntas. A gente vai abrir para perguntas daqui a pouquinho, tá? Então podem ir escrevendo aí, pode ser no Facebook, pode ser no nosso site mesmo, mais.olhardecinema.com.br, a gente está fazendo a transmissão. No YouTube também está fazendo a transmissão, no YouTube do Olhar de Cinema Mais. E tudo simultâneo, então podem fazer as perguntas aí que a gente vai começar a colocar na tela daqui a pouco, as perguntas. Léo, e na série do Irmandade, que eu acho que é legal falar dela porque ela foi uma das 5 mais assistidas, se eu não me engano, ela entrou no ranking lá da Netflix, né? Foi sexto lugar, eu acho. Sexto lugar, da Netflix, é uma coisa incrível, assim, né? E das brasileiras, eu acho que ela foi a mais assistida, né? Se eu não me engano, na frente tinha algumas séries... Ficou atrás do Sintonia. Sintonia, exatamente, Sintonia que foi um grande sucesso também. E então fala mais dela, porque O Seu em Seu Sangue é um filme muito legal também, mas é um filme que ainda não teve estreia comercial, se eu não me engano. Ele passou só em festivais, né, do Brasil, se não me engano, ele passou no Festival do Rio e depois não sei se teve alguma outra exibição na mostra, então não é um filme que as pessoas conhecem, apesar de ser muito legal, eu já vi e gosto bastante do filme. Inclusive ele esteve aqui fazer o jabá do Olhar de Cinema do festival, ele esteve no festival no Curitiba Lab, que o Léo também já participou como consultor em alguns anos, né? E ele esteve aqui sendo desenvolvido no Curitiba Lab, passou uma semana aqui com a gente, a Alice, desenvolvendo o filme, que estreou esse ano no Festival de Cannes. Bom, já está surgindo bastante perguntas aqui. Eu ia só falar uma questão. Bom, já surgiu uma aí na tela, então vamos perguntar. Qual dica da Aline, né? Aline Oliveira, qual dica você daria para quem quer começar a escrever? Era algo bem parecido que eu ia perguntar nesse momento. Assim, a gente tem uma plataforma que está começando também, muita gente iniciante, muita gente que quer começar na área, que é entusiasta, então é muito legal a pergunta da Aline. Obrigado, Aline, pela pergunta. E aí, Léo, qual a dica que você daria? Eu vou dar 2 dicas simultâneas. A primeira, que é óbvia, é escreva. Eu acho que a melhor forma de você começar a escrever é escrevendo. Porque tem muita gente assim, você pode escrever qualquer coisa é melhor do que não escrever nada, no final das contas. E qualquer coisa é um aprendizado.
Mas uma outra dica que eu acho que foi importante para mim, particularmente, é, digamos, esse arcabouço que eu trouxe digamos, da crítica, da cinefilia, que é reflita. Eu sinto que as pessoas escrevem, mas não necessariamente sabem o que estão escrevendo, ou pensam sobre exatamente o que estão escrevendo. E por mais que o fluxo criativo seja uma coisa importantíssima, quer dizer, você não pode perder isso, mas é isso, ler roteiros, mas não só ler roteiros. Pensa por que o roteiro que você gosta, Pensa, o que faz eu gostar daquilo? O que faz eu, no fim das contas, me emocionar com tal cena? Tenta entender. Eu sinto que a coisa mais importante pro roteiro é uma técnica, o roteiro. Como qualquer outra coisa, é um ofício, é uma técnica. Então, nesse sentido, é uma técnica que você entende, como qualquer técnica, você tem que entender os elementos que fazem algo ficar depois pronto, algo depois ficar bom. Então, a dica que eu dou é ler roteiros, mas mais que ler roteiros. Veja os filmes, veja o que você gosta, quais você gosta, e tente entender por que você gosta daquilo que você gosta. Tente entender tecnicamente por que você gosta daquilo que você gosta. O que acontece entre uma cena e outra? Aquele diálogo, por que você se emocionou com aquele diálogo? O que aquele diálogo traz para você ter se emocionado? E aí, quando você escrever, tenta fazer o mesmo com o que você escreve. Então, acho que primeiro escreve, porque também senão você vai ficar travada, né? Mas depois escrever, analisa, manda para alguém analisar, não tenha medo das críticas. Elas vêm, elas são importantes. Como eu falei em relação ao próprio Irmandade, todo dia eu escrevo uma coisa para receber 1 zilhão de notas depois. Às vezes funciona, às vezes não funciona, muitas vezes não funciona. Ninguém é gênio de cara. Então ninguém é gênio nem de cara, nem na verdade, sei lá, posteriormente. Mas enfim, o que eu sinto aí sobre mim também eu tento estar sempre aprendendo. Eu tento, na lógica do desafio que você perguntou, eu gosto do desafio porque eu sinto que se eu tenho um desafio eu vou aprender, no final das contas. Então eu acho que a pessoa tinha que, na verdade, qualquer pessoa tem que ver a escrita como um eterno aprendizado. A escrita de roteiro, acho que qualquer escrita, mas enfim, falando especificamente do roteiro, e o roteiro como uma técnica que você tem que entender a reconhecer no seu texto e mal ou bem nos textos dos outros. Não é à toa que, enfim, eu também gosto de ser consultor. Para mim, o trabalho de consultor e o trabalho de roteirista não são necessariamente trabalhos tão distantes assim. Porque em ambos os trabalhos eu estou refletindo e analisando sobre o que é um roteiro. E eu acho que essa questão, até quando eu sou convidado para dar alguma aula, alguma coisa, e normalmente são para pessoas iniciantes, entusiastas, eu sempre bato nessa tecla da bagagem, né? Bagagem cinematográfica e bagagem audiovisual, para você não achar que está fazendo uma coisa que é genial, que o cara lá na década, o homem, a mulher, fez lá na década de 50, de 40, isso que muitas vezes, né, a gente vê essas coisas, assim. Então, se você não tem essa bagagem, se você não sabe o que está sendo feito, do que foi feito, né, fica muito difícil de criar alguma coisa, porque senão você pode achar que você está criando a coisa mais genial do mundo, e é isso, né? Já foi feito, refeito, se você não tem realmente esse estudo, essa bagagem, e que é o que eu sempre falo, né? Ver os filmes, que vai muito nessa linha que você falou, ver filmes, ver séries, ver filmes, ver audiovisuais, produtos audiovisuais, e tentar achar o seu nicho, né? Achar aquilo que te move, aquilo que te comove, aquilo que gera algum tipo de emoção em você, né? Eu acho que o trabalho trabalhar com o cinema, eu acho que independente da função, vai muito por esse sentido, né? Eu acho que é bem, bem legal com relação a isso, assim, porque eu acho que isso serve para todas as funções dentro do cinema, assim. Eu acho que você falou uma coisa aí, na verdade, que eu acho que também serve como dica que eu acho bem importante, que você tem que aprender o que você gosta também. No fim das contas, se você for, por acaso, contratado por um projeto que não tem nada a ver com você em nenhuma instância, é muito difícil você gostar daquilo e até difícil fazer algo bom, porque não vai ter conexão, não vai bater. Por exemplo, isso, você ser chamado para um thriller e você odiar thrillers. Na teoria, é difícil se isso por acaso acontecer. Então, eu acho que
assim, você tem que escrever algo em que você se relacione, porque se você não se relacionar, se parecer apenas um trabalho, aí sim, puramente técnico, no sentido de reconheço a fórmula disso, eu vou tentar fazer, vai ficar provavelmente vazio. Então, eu acho que concordo super. Reconhece o que você gosta dentro dessa... E eu acho que não faz sentido você querer escrever audiovisual se você não tem nada que você particularmente ame, aí parece uma escolha... Assim, você tem que gostar de algo, mas assim, eu acho que a bagagem, cada um tem a sua também. E cada um traz muito de coisas de vida que, por exemplo, se eu trago da cinefilia, outras pessoas trazem de outras coisas. Eu acho que também não tem uma espécie de ordem do que faz que seja um bom roteirista. Mas eu acho também que, por outro lado, o bom roteirista faz algo que ele gosta. No fim das contas, se não estiver fazendo algo que ele ama... Tem uma pergunta aí. Né? Tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Aumenta a tela aí que eu não estou enxergando. Ah, tá aqui. Augusto Ramos, tem algum trabalho que você fez que acha que mais te representa como roteirista? Obrigado, Augusto, pela pergunta. E aí? Tem algum? Olha, eu acho que é uma pergunta difícil porque todo o trabalho que eu faço me representa em várias coisas. Eu posso falar particularmente sobre Irmandade, que é o último que estreou, por ser também o último que estreou, e por ser uma série que tem um material grande, exatamente, como ela é extensa, no sentido de serem 8 episódios, de quase 1 hora, e por mais que eu não tenha escrito os 8 episódios, eu participei dessa construção dos 8 episódios, eu sinto que lá tem muita coisa que eu joguei que eu sinto que representa o meu trabalho como roteirista. Tem, inclusive, vários movimentos que eu penso, poxa, eu fico orgulhoso de ter feito esse movimento específico aqui, que eu acho que funciona, tudo. Mas, assim, eu gosto das coisas que eu faço, e se eu faço é porque eu gosto, então, na teoria... Mas, assim, o que é importante é difícil essa resposta do mais me representa, porque eu, como roteirista contratado, como eu falei, eu estou a serviço de projetos, serviço de visões, serviço de ideias de outras pessoas, ou de canais, ou o que quer que seja, que eu tento encontrar minha voz dentro de outra coisa. Mas, assim, eu sempre tento encontrar minha voz. Legal. Uma coisa interessante, assim, de falar, é que todo mundo acho que tem muita dificuldade quando você conversa com roteiristas iniciantes ou roteiristas experientes, é a questão da construção de diálogos, né? Como você enxerga isso, até longas séries, se tem alguma diferença, e como que é o seu trabalho com relação ao refinamento, a criação dos diálogos e o refinamento desses diálogos, assim? Então, acho que mais do que entre longa e série, eu sinto que tem uma diferença entre projetos, na verdade. Como eu falei, cada projeto tem sua voz, e se cada projeto tem sua voz, cada projeto, na verdade, tem uma espécie de forma que os diálogos são feitos. Por exemplo, o Sem Seu Sangue quase não tem, o Irmandade, que é um diálogo meio que tem que ser rápido e fazer andar, são tipos de diálogos distintos. Dito isso, diálogo é difícil. Obviamente uma dificuldade, porque você tem que simultaneamente fazer não ficar explícito, quer dizer, não é para ficar óbvio. Por outro lado, se você vai para o que é chamado de subtexto, que a pessoa fala algo, mas no fundo ela está querendo falar outra coisa, ou isso diz algo sobre o personagem que na verdade não está na primeira camada do que se chama do diálogo. Mesmo nesse sentido, se você for só para um subtexto, o diálogo fica sem sentido, na verdade. Então, o diálogo ele tem que ser simultaneamente não óbvio, não clichê, mas ele tem que passar aquilo que ele tem que passar. Se não passar aquilo que ele tem que passar, você errou. E o que acontece, em geral, indo para o que você falou, o primeiro diálogo, em geral, é ruim. A primeira vez que você faz assim, tem gente que é maravilhosa em diálogo, que já faz assim, sai uma maravilha. No meu caso, especificamente, a primeira vez ela não fica boa, assim, porque a primeira vez eu jogo tudo aquilo explicitamente que eu quero que a cena diga, no fim das contas. Porque eu só consigo entender a cena na hora que eu jogo explicitamente o que eu quero que ela diga.
E aí, ao jogar o que eu quero que a cena diga e vejo a cena, ou vejo a cena, e falo assim, pô, então a cena de fato está correta. Ela está dizendo aquilo que ela tem que dizer. Aí você tem que retrabalhar o diálogo para você poder falar essas coisas de uma forma mais sofisticada, menos óbvia, para não jogar na cara do espectador. E para você talvez achar alguma chata, uma coisa que eu tento sempre pensar, porque tem cenas muito difíceis que são cenas puramente explicativas. E elas precisam, assim, alguém vai falar um plano de invasão. Aí você tem que escrever um plano de invasão. São pessoas discutindo o plano de invasão, são pessoas conversando, não tem tensão. Então, se estão discutindo isso, você tem que procurar alguma chave dentro dessa cena, alguma coisa que aconteça ali, para você poder deixar o espectador atento enquanto você passa essas coisas que você está passando. Então você tem que procurar algum dilema dos personagens que esteja nesse dito subtexto, ou você bota alguma coisa engraçada que aconteça, ou você, por exemplo, vai fazer a cena de invasão e bota alguém falando enquanto você corta com pessoas invadindo e está vendo. Então, quer dizer, eu sinto que toda cena você tem que buscar uma solução para ela ser boa. E às vezes tem cenas que já são boas a priori, quer dizer, você imagina ela e fala assim, pô, essa cena aqui é maravilhosa. Tem cena que é funcional, e essas cenas funcionais dão trabalho, porque você tem que tentar fazer elas serem boas. E que serve mesmo para fazer avançar a narrativa, porque também se você quiser só fazer sem diálogo, você demoraria muito tempo e às vezes não conseguiria realmente passar o recado ali, né? Legal. Temos outra pergunta aqui, o Arthur Ferreira. Para escrever, você costuma fazer muita pesquisa sobre o tema ou tem alguma outra pessoa que faz as pesquisas? Como que funciona isso? No caso do Irmandade, tinha uma pesquisadora muito boa que fazia pesquisa. Naturalmente, a gente também tinha que fazer alguma pesquisa, porque não dá só para você receber a pesquisa feita e pronto. Você tem que de certa forma, se inteirar daquele universo, conseguir chamar aquele universo de seu, porque quando você escreve, é como se você estivesse ali, no fim das contas, aqueles personagens têm que falar coisas que você que está escrevendo, tem que viver coisas que você que está escrevendo. Então, é uma pesquisa necessária. No caso, isso daí, da Irmandade, que tem muitas pessoas escrevendo, essa pesquisa de fora se fazer necessária, e também porque a gente tem uma produção de material muito grande para fazer ao mesmo tempo e não dá para passar um longo tempo antes disso pesquisando. Então, essa pesquisa também ela acontece durante o processo, no final das contas. Mas, então, a resposta também varia, depende de quanto o tema, na verdade, depende de uma pesquisa ou não, mas eu acho que se o tema depende, você sair escrevendo sem pesquisa nenhuma tende a ficar frágil, tende a ficar algo que, no fim das contas, não vai ficar clichê, provavelmente, porque você não sabe mais do que as outras pessoas, se você souber o mesmo que as outras pessoas. Mas, assim, uma coisa que eu também, quando eu venho da cinefilia, que eu gosto de pesquisar, tendo tempo, é ver filmes, por exemplo. É buscar referências no gênero. Porque, por exemplo, Irmandade é uma obra de gênero, e o gênero ele tem suas bases, ele tem seu estilo, ele tem suas obras famosas. Então, de certa forma, é uma mistura de realidade, da pesquisa de realidade, que obviamente tem que ser feita, com a pesquisa do gênero que tem que ser feita, e o desafio é sempre conseguir juntar essas duas coisas, sendo que para que uma melhore a outra e não necessariamente funcione como uma barreira, ou algo farsesco, o que quer que seja. Legal. Bom, o pessoal que está assistindo a gente está aqui conversando com o Leonardo Leves, que é roteirista, trabalha com filmes, séries, e temos mais aí, então, quem quiser fazer alguma pergunta, só deixar nos comentários. Temos mais alguma pergunta? Ou não? Vamos ver. Temos já mais uma outra pergunta. Ivana Amarante, você utiliza algum método específico na hora de fazer a construção das suas personagens? Não sei se no sentido de... Eu sou um pouco caótico nesse sentido de método, assim. Existem diversos métodos. Eu gostaria de usá-los melhor.
Eu acho É que eles bons, eu não sou contra Aham. métodos de construção de personagem, Ou eu já acho fala dos eles seus interessantes. métodos também, como geral de processos criativos e tal. Já termina esse da questão dos personagens e metodologia de processos criativos na escrita de um roteiro e tal. Mas termina dos personagens, Então, desculpa. não, a resposta é assim, no caso específico de uma sala de roteiro, você acaba discutindo bastante personagem, mas mesmo assim, existem métodos, existe lá a bola do Dan Harmon, que é famosa, tem gente que faz signo, tem gente que, enfim, existem diversos métodos para você poder pensar. Eu, particularmente, não tenho nenhum muito específico, inclusive sobre método de criação, eu também sou meio caótico. Eu acho que nesse sentido uma sala de roteiro é boa para mim, porque ela organiza as coisas que eu não necessariamente organizo tão bem comigo mesmo. E, mas assim, o que eu faço, o que eu sinto que eu faço como método sempre é me perguntar e ou perguntar às outras pessoas ou ser perguntado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A cada coisa que eu penso, um personagem faz isso, isso, essa é a história dele, tem lá uma curva que acontece tal coisa. Essa é a curva correta? Isso são as melhores características para um personagem ver essa história? Essa é a melhor relação possível para esse personagem ter com outro personagem? É, então, a mesma coisa numa história. Assim, às vezes a primeira ideia que vem é ótima, aí você fica, mas em geral não é. Então, por que eu escolhi essa primeira ideia? O que essa primeira ideia me traz? Ela é a melhor ideia possível? Ela faz essa trama andar como deveria andar? Ela traz dilema? Qual o dilema? É, esse personagem passa por uma curva no episódio? Não passa por uma curva no episódio? Então, tudo isso eu me pergunto e pergunto, e sou perguntado, mas é sempre um pouco caoticamente. Agora, a minha resposta para isso é, eu vejo que métodos ajudam, e eu acho que cada pessoa, na verdade, vale procurar o método que funciona melhor para ela mesma. Existem muitos livros já hoje em dia no mercado, muitos métodos possíveis. Eu acho que a minha dica é não se prenda ao método se não estiver funcionando para você. Procure outros. Escolha um que você sinta que te faz render melhor, criar melhor, ter melhores ideias. Legal. Aproveitando esse gancho de métodos, quais livros, qual bibliografia você recomenda, você acha legal, interessante para o pessoal que fala sobre métodos, fala sobre escrita de roteiros ou de criatividade, de ideias, enfim, tem alguns livros que você acha, ou um livro que você acha interessante ou essencial, assim, ou que mudou sua forma de ver as coisas relacionadas a roteiro? Assim, eu devo dizer que assim, eu sinto que eu aprendi roteiro de verdade com a crítica, e lendo crítica de cinema, etc., mais do que necessariamente, entre aspas, manuais de roteiro. Quando eu estava começando a escrever, na época ainda não era famoso o livro do Mac, eu li o livro do Sid Field, e era uma época que eu falava, não preciso de manuais de roteiro, mas mal ou bem, aquilo que estava no livro do Sid Field me fez refletir e pensar sobre coisas na construção de uma história. A poética do Aristóteles é uma leitura básica, você lê sobre a jornada do herói, é uma leitura importante sobre como mitos, como a mitologia é feita, em ambos sentidos, porque a gente meio que conta a mesma história desde sempre. São sempre leituras importantes, bem, o Mac veio depois, eu também li, fiz curso e tal, mas agora estão falando muito do Dan Harmon, que eu não lia. Enfim, eu não sou exatamente especialista em bibliografia de roteiro, eu não sou, digamos, um estudioso nesse sentido, mas eu sinto que tudo ajuda. Mas eu acho também que tudo ajuda se você não seguir nada ao pé da letra. Sim. Até. Então, nesse sentido, fala. Não, até falar do. Porque esses livros normalmente são guias, né? Eles são. Não Eu guia, é.
Então são realmente um guia, você lê e você usa a parte que você quer. Da mesma forma que você fazer uma viagem e tem um guia de viagem, você fala, agora eu vou dar uma mudada aqui porque eu acho que aquele passeio é mais legal que esse que está lá no guia. Exatamente. Né? Então funciona a mesma lógica. Né? Ele guia, ele serve para você tem que chegar até o final, porque ele mostra um caminho possível, porém, para você chegar lá, você tem vários outros caminhos e às vezes até acabar num outro final. Então, acho que isso que é interessante saber, né? As pessoas saberem, assim, que é um que você citou, o Story, né, do Robert McKee, e os livros do Sid Field, ele tem vários, né? Sid Field, vários. Tem muita coisa, assim. Eu não me sinto a melhor pessoa para dar essa dica, assim, de verdade. Eu só acho que o que você falou do guia é fundamental, que é porque esses livros, eles são meio feitos, eles parecem te falar, você tem que os seguir ao pé da letra. E no caso, por exemplo, tanto do Sid Field como aqui, o que ele pede para você seguir ao pé da letra, inclusive é meio impossível. Dentro de um diálogo, cada bit do diálogo fazer um mais e um menos que volta. Assim, assim, se você tentar aquilo, você não chega naquilo. Então você tem que encontrar a sua voz. Isso é o mais importante para mim. É procurar essa sua voz. Você tem que introjetar essas coisas. Isso, assim, você tem que conseguir se relacionar com esses elementos, esquecendo o livro em algum momento, introjetar essas coisas e poder reproduzir da sua maneira, e não da maneira do outro. Legal. Temos mais uma pergunta aqui, Camila Novak. Qual o seu filme favorito e você gostar dele tem relação ao roteiro? É por causa do roteiro que você gosta dele? Desse seu filme favorito? Olha, infelizmente eu não sei responder a primeira pergunta. Realmente eu não tenho essa resposta. Isso daí volta e meia volta. A pergunta que me assusta, que eu não consigo responder. Eu não tenho essa relação, digamos, hierárquica nesse sentido. Você não tem o seu top 10 de todos os tempos, assim? Eu tive alguém que me pediu um top 10 há pouco tempo, eu nem entreguei. Eu fiz há um tempo e tal. Mas eu teria que rever, eu não lembro quais são os filmes do meu top 10, eu não tenho isso daí de cabeça. O que eu posso dizer eu gosto de muitos tipos de filme. Isso daí eu posso responder. Assim, o meu gosto de audiovisual, ele é amplo. Ele vai desde filmes com, digamos, roteiros absolutamente intrincados e precisos, que em geral são filmes, digamos, um pouco do cinema norte-americano de gênero, que se esforçam em fazer filmes nesse sentido, mas eu não vejo filmes por causa do roteiro. Eu gosto de muitos filmes experimentais também, que na teoria nem roteiro necessariamente tem, e eu gosto dos diferentes modelos de roteiro possível. Gosto de modelos de roteiro para coisas mais experimentais, gosto de filmes que as pessoas podem passar 2 horas conversando, enfim, gosto de filme que não acontece nada. Eu gosto de filme. Agora, quando vou escrever um roteiro, eu tento me inspirar em coisas que eu gosto e que sirvam, que tenham uma qualidade dentro disso daí. É isso daí. Irmandade, por exemplo, tem toda uma lógica ali de filme de ação dos anos 70 americano, que tem uma lógica meio do realismo, meio do gênero, que eu me inspiro. Mas eu não sou fã necessariamente de filmes digamos, virtuosos do roteiro. Que para mim o roteiro parece que é feito para se sobressair sobre a narrativa. Filmes que parecem feitos para te impressionar pelo roteiro. Eu prefiro quando o roteiro, digamos, num filme, sei lá, do Hitchcock, por exemplo, que ele é preciso e técnico e é muito bem pensado, mas que, de certa forma, está servindo a um projeto maior de cinema, do que os filmes que me parece que o roteiro quer jogar na sua cara. Olha como eu sou necessariamente um grande roteirista. Dito isso, adoro Billy Wilder, adoro várias pessoas que são, na teoria, virtuosas do roteiro, e assim a vida. Legal. Léo, eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser
colocar aí nos comentários. Vou dar um tempinho para o pessoal perguntar. A gente já estourou o tempo aqui que a gente combinou. Mas quais os próximos projetos que você está envolvido e que você pode comentar com a gente? O que você tem feito aí? No momento eu estou em um projeto que eu não posso comentar, tem sigilo de confidencialidade de roteiro. E na verdade, assim, eu não tenho nada certo assim, para quando isso acabar. A vida de roteirista é uma espécie de loucura, né? Porque você fica muito tomado por um tempo, agora com essa coisa das séries, que você fica blocado durante muitos meses da sua vida com um projeto específico. Você, de certa forma, tem um tempasso nesse projeto e depois você sai um pouco zureta, assim. Antigamente, quando eu fazia mais longo e tal, em geral pegava mais de um projeto ao mesmo tempo, então tinha, sei lá, 3 coisas acontecendo simultaneamente, variava de um dia para o outro, talvez, projetos distintos, mas, enfim, nesse momento específico de série, é mais difícil, você fica muito tempo focado numa coisa, e aí quando você sai, você olha para o mundo de novo e diz, o que esse mundo tem para me oferecer, o que eu tenho para oferecer para esse mundo, e sei lá, vamos nessa. Legal. Bom, Léo, agradeço imensamente o seu tempo, a sua colaboração e contribuição de compartilhar essas experiências relacionadas à feitura de roteiros, né, para audiovisual em geral. Então, muito obrigado por ter participado dessa nossa transmissão ao vivo e espero que a gente faça outros em outros modelos, outros formatos, comentando. A gente está agora lançando, até o pessoal que está acompanhando, a gente vai fazer um cineclube comentado na semana que vem, a gente vai lançar, divulgar amanhã, vamos exibir um filme, tipo aquela, antigamente tinha muito no DVD, né, faixa comentada, então vai estar o diretor do filme comentando o filme inteiro. A gente quer fazer com roteiristas também, né? Então pegar um filme e comentar, essa cena é daquilo, e aí virou isso, aí o diretor que mudou, nem passou por a gente, não, eu estava no set e mudei na hora. Então explicar um pouquinho nessa dinâmica do roteiro, dessa transformação, né? Do roteiro para o filme, para o audiovisual. Então é uma dinâmica que a gente quer fazer, então já fica o convite aí para quem sabe a gente fazer essa dinâmica com algum roteiro que você participou aí, você escreveu. Tá bom. Mas é isso então, Léo, muito obrigado pela generosidade de compartilhar. Eu espero que tenha sido um prazer também para quem eu vi. Com certeza. Sempre.